Bom, boa tarde a todos. Agradeço a presença, agradeço ao ICZ o convite para estar aqui moderando esse painel. Nesses últimos 11 anos eu tenho vivenciado o desenvolvimento da construção metálica, que é o meu trabalho, é o que eu tenho feito nesses últimos tempos, e cada vez eu me convenço mais que a gente precisa desenvolver o conhecimento. O desconhecimento, aliás, é o maior adversário que nós temos nesse mercado da construção metálica, onde o zinco tem um papel extremamente relevante, e a gente tem procurado, nos últimos tempos, inclusive, estreitar o relacionamento com esse segmento de mercado que se alinha com os interesses da construção metálica na sua totalidade. O painel fala sobre sustentabilidade, que é um tema que tem ganhado força e ele vai permanecer conosco para o futuro. Acho que no início do século XX, e antes disso ele já existia, mas se intensificou com a necessidade de proteção do meio ambiente, que cada vez é maior. A humanidade tem se dado conta do mal que tem feito no uso indevido aí dos materiais, no uso indevido dos benefícios que nós temos da própria natureza. E a sustentabilidade passou a ser uma preocupação que está muito ligada à industrialização, está muito ligada ao uso correto dos materiais, os desperdícios e tudo mais. Busca-se cada vez mais eliminar perdas, até por necessidades econômicas. Os países desenvolvidos têm crescido muito nesse sentido. E eu acho que o tema é relevante, extremamente relevante, e nós vamos contar aqui com a presença dos colegas para mostrar aí as suas apresentações. Nós temos aqui, eu vou ler rapidamente o currículo de todos, que é para que os conheçam melhor. Sem óculos não vai dar. Bom, o engenheiro Luiz Carlos Cagiano Santos está aqui à nossa esquerda. Ele é formado pela Universidade Federal do Paraná. Desde 76 ele está na Brafer, Construções Metálicas, onde atua em diversas áreas, em todas as áreas da empresa praticamente. Adquiriu um conhecimento que o consolidou como um dos profissionais de maior experiência do mercado brasileiro da construção em aço. Ocupou a diretoria industrial e atualmente é o vice-presidente da empresa. No final de 2010, ele assumiu a presidência da ABSEM para o biênio que segue 2011 e 2012. Antes disso, já era nosso colega como vice-presidente de estruturas metálicas. Bom, o arquiteto Mário Figueroa, que está aqui na ponta à direita. Ele é arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas, com doutorado pela FAO da USP. É professor de projeto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie desde 1993, onde também coordena o curso de pós-graduação, o Projeto de Arquitetura na Cidade Contemporânea, esse é o título. Em 2007, associado a Carlos Dias e Lucas Fer, criou o Estúdio América após vencer o concurso internacional para o Museu da Memória em Santiago do Chile. Essa obra aqui é um marco comemorativo do bicentenário da independência daquele país, foi inaugurada em janeiro de 2010 pela presidente Michelle Bachelet. Além desse prêmio, o Estúdio América também já ganhou 4 prêmios nacionais e uma série de honrarias pelo seu arrojado estilo arquitetônico. Murray Cook já esteve conosco esta manhã, alguns de vocês talvez não estavam presentes, já foi lido o currículo dele integral. Ele é engenheiro formado pela Universidade Wales College of Cardiff, onde obteve um Honours Degree em Ciência de Materiais e Engenharia Metalúrgica. Possui também um diploma em Marketing pelo The Chartered Institute of Marketing. Desde 2006 é diretor do European General Galvanizers Association e anteriormente desempenhou o cargo de gerente de meio ambiente e relações públicas no International Zinc Association. Roberto Mariano, que está aqui ao meu lado, bacharel em Física, graduado pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Durante 10 anos trabalhou no Laboratório de Tintas e Vernizes da Divisão de Química e Engenharia Química do IPT.
Posteriormente, na Sherwin-Williams, onde permaneceu por 20 anos, foi responsável pela assistência técnica e pela gerência de produtos e serviços a clientes. Na International Paint, desde 2005, exerce a função de supervisor de mercado, energia, no Protective Coatings. Faz parte da equipe de professores da Abraco, onde ministra o curso de qualificação de inspetores de pintura do nível 1 da Petrobras. Como vocês viram, pessoas com uma experiência ampla para debater o assunto que nós temos diante de nós. Então, eu começaria chamando o engenheiro Luiz Carlos para iniciar a sua apresentação. São 15 minutos para cada apresentador e, em seguida, nós teremos a sessão de perguntas e respostas. Eu agradeceria que todos se mantivessem dentro do tempo para tirar o maior proveito no final com essa sessão de perguntas e respostas. Boa tarde a todos. Temos que ser rápidos. O que eu quero trazer para vocês é a nossa experiência, principalmente do setor de estruturas metálicas, com estruturas galvanizadas a fogo. Né? Nós, há muitos anos, a nível de Ebrafer, sempre sentimos essa necessidade. Muitas obras têm a necessidade de ser galvanizado a fogo. Por onde eles querem que seja instalada, pela dificuldade, etc. Tá? Um dos pontos maiores que eu vejo hoje, e com grande simplicidade, e que eu vendo para os nossos clientes, esse Brasil é muito grande, a América Latina é muito grande. E hoje as estruturas metálicas, elas são fabricadas principalmente no sudeste e sul do Brasil. O transporte para essas estruturas é 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros, né, com estradas muito ruins. Né? Então, eu não sou contra a pintura, nós temos que trabalhar juntos. Hoje, 80% do nosso material, até 90%, é pintado. Mas eu vendo essa ideia da estrutura metálica galvanizada, né, principalmente pela manutenção futura e pelo baixo custo hoje. Né? Um transporte hoje de 4.000 quilômetros de uma estrutura pintada, chega na obra em cacarecos essa pintura. Né? Eu tenho experiências aí de ter mandado estruturas galvanizadas para o Chile, né? que andaram 4.000 quilômetros em cima de um caminhão e que chegaram perfeitas. Em contrapartida, mandei estruturas metálicas para o Piauí, né? que chegaram em estado de calamidade. A dureza das tintas hoje é muito boa, eu não tenho dúvida, elas têm uma alta resistência à abrasão, né? Mas nós não temos estrada, nós não temos infraestrutura nesse país hoje, então nós temos uma dificuldade muito grande. Né? Outro ponto que eu queria salientar para as estruturas metálicas é que se a estrutura metálica não for bem concebida a nível de projeto, né? E depois projeto a fabricação, né? Isso aí não adianta ser galvanizada, muito menos pintada, nós vamos ter problemas sempre. Eu quero apresentar alguns slides para vocês dos problemas que trazem para essas estruturas, caso elas não sejam bem concebidas. Né? Não adianta dizer que a durabilidade de galvanização é 30, 40, 50 anos ou mais, né? Você pega um ambiente rural, é muito mais, né? Se ela não é bem concebida, se ela não é bem executada. Né? Então, o ponto principal hoje que eu vejo é isso. Eu estava conversando com o Ricardo, que é o diretor executivo do ICZ, antes dessa palestra, e ele me falou que 4% do PIB do país perde-se em corrosão. Considerando que o nosso PIB foi 3 trilhões e 700 milhões, 4% são 120 e poucos bilhões de reais que nós temos que gastar em manutenção. Hoje, por exemplo, se nós pegamos obras públicas de pequeno porte, que já ultrapassaram 3, 4, 5 anos, nós vemos problemas de corrosão gravíssimos. Por quê? Quem é que faz manutenção numa terça a 15 metros de altura? Mesmo que seja uma pintura de primeira linha, com um esquema ótimo, nós não fazemos manutenção, nós ainda não aprendemos a fazer manutenção. Então, por que não usa esse material fino galvanizado? Por que nós não trabalhamos, que isso é 40, 50 anos do material fechado, com garantia disso? Nós temos torres de linha de transmissão à beira-mar hoje com mais de 30 anos, sem apresentar corrosão. E nós sabemos que toda a obra beira-mar,
nós teríamos que, além da galvanização, fazer uma proteção com tinta. Eu acho que sobre esse assunto o engenheiro Pannoni deve ter feito uma palestra muito interessante hoje e eu, infelizmente, acabei perdendo. Tá? Então, como nós temos que ser rápido aqui, eu quero mostrar para vocês, com tudo isso que tem que ser, né, todos os fatores que passaram pela nossa mão dentro da Abrafer, que devem ser precavidos antes de mandar para a galvanização. Aperta aqui. A análise dos fatores, etc., não é muito importante. Tá. Então, vocês vejam bem, tá? Muito material chega para nós com excesso de óleo. Né? Esse excesso de óleo, muitas vezes, na decapagem, ele acaba não saindo, fica uma peça em cima da outra, alguma coisa. Então, é sempre recomendável a retirada desse óleo. Né? A falta de cuidado com o acabamento. Vocês vejam essa peça que nós recebemos, né? A rebarba. Toda a rebarba, ela é pontiaguda, ela é muito afinada. Né? Todo zinco depositado, aonde é muito fino, esse zinco, ele não tem película, ele não vai ficar bem aderido. Né? Vocês vejam as soldas internas ali. Então, esse material, não adianta galvanizá-lo. 2, 3 anos estará escorrendo ácido, nós vamos perder essa peça com certeza. Tá? A falta de acabamento nas peças. Né? Então, toda peça que é cortada, que é furada, alguma coisa, tem que ter um bom acabamento. Né? Não adianta galvanizar uma peça como essa aí, nós vamos ter problema com certeza num curto espaço de tempo. Né? Isso provavelmente é um problema interno nosso. Né? Então, nós colocamos uma etiqueta, qualquer que seja, antes da galvanização. É claro que isso não é possível, vai dar problema futuro, essa peça com certeza voltou para o banho de zinco. Tá? Soldas. Né? Soldas hoje é o maior problema. Estruturas soldadas hoje tem que ser tomado um cuidado muito grande. Né? Respingo de solda, a qualidade de solda, o furo na solda, alguma coisa assim. Tem que tomar cuidado. Né? Isso aí vai cair e a corrosão vai aparecer. Né? Vocês vejam essas peças que nós recebemos para galvanizar. Porosidade nas soldas, falta de continuidade das soldas. Quer dizer, está jogando dinheiro fora. Né? Porque isso aí, num curto espaço de tempo, estará totalmente enferrujado. Né? Uma coisa que nós tentamos passar para todos os projetistas, né, e os fabricantes de estruturas, quando forem soldar, façam solda em todo o contorno. Durante a decapagem, o ácido penetra em todos os orifícios da peça. Se essa peça não está bem vedada, você galvaniza, leva para o campo, até pode não aparecer no canteiro de obras, mas 6 meses depois de montada, o choro ácido vai aparecer com certeza. E a progressão dessa corrosão é muito mais intensa do que não tivesse nada. Isso também é um problema interno nosso. Vocês vejam, provavelmente essa peça ela foi marcada com giz de cera. Né? E todo o resíduo que o ácido não agride, que ele não tira, tem uma galvanização superficial, mas com certeza, com o tempo, teremos corrosão nesses números marcados aí. Aí que eu digo que nós temos que ter muito cuidado com o projeto. Quando nós projetamos uma obra para ser galvanizada, né, e o ICZ tem um manual mostrando como tem que ser feitas as peças, furação para a saída de zinco, gases, etc. Isso é um problema seríssimo. Vocês vejam que todo esse canto ficou danificado. Né? Não tem como, nós temos que levar para a fábrica de novo, furar de novo uma peça dessa e ela tem que ser galvanizada. Vocês vejam aqui, é o procedimento correto. Né? Então, é feito esse reforço, em reforços e nervuras, fazemos esses escalopes, né? Para que saia o ar quente, para que saia o zinco, a hora que você está retirando a peça do banho de zinco. Né? Outro problema que a gente tem que tomar cuidado, isso tanto no manuseio após a galvanização, quanto no recebimento dessas peças na obra. Né? Tudo bem que nós sabemos
que a galvanização ela tem uma resistência à abrasão muito grande, e isso é muito bom. Mas tem que se tomar cuidado, porque se bate e quebra o zinco. Essa película aí de 60 a 120 micras, não é? Ficou danificada a peça. A manutenção disso em canteiro torna-se muito mais difícil uma metalização. Então, são cuidados que têm que ser tomados. Uma peça bonita, bem feita, né? E com manuseio que está desadequado. Né? Outro ponto também, nós temos que tomar muito cuidado com a qualidade do aço. Não é? Um aço com muito silício, não é? Um aço que não é apropriado para galvanização, ou muda a coloração, alguma coisa, ou até muitas vezes não permite uma aderência muito boa do zinco. Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso também. Na confecção de corrimãos, principalmente, ou qualquer tipo de peça tubular, né, nós temos que fazer furação nesse tubo, uma para que a peça não exploda, né, tá? E outro para que esse zinco entre, galvanize internamente, para dar uma boa proteção interna também. Tá? Esses foram alguns pontos aí que acontecem no dia a dia de uma galvanizadora. Como nós temos uma galvanizadora, eu procurei trazer esses pontos críticos, né? Existem outros tantos que vão acontecendo. Né? E eu insisto também, né? Eu acho que nós devemos, nós não podemos galvanizar peça de 50 a 150 toneladas. Não são todas as estruturas metálicas que têm que ser galvanizadas. Nós temos que trabalhar junto com a pintura. Hoje nós temos obras no Brasil, o Padoni me falou, o aeroporto de Salvador, a Marinha está fazendo o estaleiro dela para submarinos em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Por ser beira-mar, tem toda uma estrutura totalmente galvanizada e pintada 100%. Né? É possível isso. Né? Eu acho que eles estão galgados em uma pequena manutenção futura, porque isso não vai dar manutenção nunca mais, com certeza. Né? São estruturas muito altas, esbeltas, com acesso muito difícil. Vale a pena gastar um pouco quando do projeto, né, para não se gastar depois. Eu vejo hoje que nós ainda galvanizamos muito pouco estrutura metálica. Eu acho que não é de conhecimento de todos ainda. Mas eu insisto, principalmente na área de papel e celulose e da Petrobras, os esquemas de pinturas são caríssimos, são difíceis de fazer. E eu insisto que eu acho que nós devíamos pintar, que nós devíamos galvanizar também muitas peças de difícil acesso, de difícil manutenção. Eu acho que a manutenção é o ponto crítico para quem compra uma estrutura e a quer por muito tempo. São essas pequenas palavras aí que eu pude trazer para vocês aí, que é o nosso dia a dia. Pelo tempo que está escasso também, eu não poderia falar muito mais. Muito obrigado. Agradeço a apresentação, Luiz. Nós temos na parte de estrutura metálica, um dos grandes adversários nossos é exatamente a exigência, que é sempre muito maior do que com qualquer outro sistema construtivo. A gente viu hoje aqui algumas apresentações que falaram sobre patologias do concreto, que falaram sobre patologias do aço, de uma maneira geral, mas o aço ele leva a um nível de exigência extremamente elevado em relação a qualquer outro sistema construtivo, apesar de ser consagrado no mundo inteiro como um sistema efetivo que permitiu, em países como o Reino Unido, a recuperação pós-guerra, construções rápidas, ocupa 70% do mercado. O Brasil ainda tem essa dificuldade de utilizar esse sistema em mais quantidade. O pessoal está aprendendo. Eu acho que eventos como esse, exemplos do que nós estamos trazendo aqui, vão ajudar muito aqueles que são formadores de opinião e que vão fazer com que o mercado cresça. Obviamente que a qualidade é uma preocupação, seja ela usando galvanização, seja usando pintura, seja não usando nenhum tipo de proteção, se não é requerido pelo projeto, mas a importância está exatamente na responsabilidade que cada um de nós tem, quem trabalha com a construção, de fazer o melhor, de fazer com que as coisas saiam bem e que não exista nada contra nós, que fale contra nós. Quando a gente fala em patologias, a gente fala em coisas que efetivamente não deveriam existir. E elas maculam normalmente o segmento
se alguém não pratica as boas técnicas e as boas práticas de uma maneira geral. Eu vou passar aqui ao arquiteto Mário Figueroa para ele fazer a sua apresentação, pedindo os 15 minutos. Boa tarde a todos. Obrigado à ICZ pelo convite. Para mim, de fato, é uma honra estar aqui. Meu pai é engenheiro mecânico e, desde, acho que a minha infância, eu já ouço e aprendo sobre estrutura metálica, galvanização. Quando recebi o convite, a primeira reação que eu tive, depois de agradecer, foi indicar meu pai, porque eu acho que ele teria muito mais a contribuir. Mas um pouco o que me insistiram é que talvez a presença de um arquiteto, mostrando obras de estrutura metálica, pudesse eventualmente ampliar a discussão, e um pouco a minha intenção é poder mostrar para vocês o que a gente tem desenvolvido no Estúdio América nos últimos 4 anos, através de concursos públicos. Esse primeiro é um concurso internacional, como foi colocado na minha apresentação, ganho em 2007, que permitiu formar o Estúdio América. Era um projeto comemorativo do Bicentenário da Independência, é o Museu da Memória dos Direitos Humanos, que lembra a queda do governo Allende, a ascensão dos militares no país durante um período bastante doloroso da história chilena, que se estendeu de 73 a 89, né, com a ditadura do governo Pinochet. Essa obra foi inaugurada o ano passado, em janeiro do ano passado, com a presença dos 4 últimos presidentes, né, socialistas, uma sequência de 20 anos. Hoje temos um 5º presidente no Chile, né, mas de direita, que de certa maneira consolida esse processo democrático, como o próprio Maílson comentava, aqui, similar aqui no Brasil. É uma obra que está muito próxima ao centro histórico de Santiago, vinculado a um novo sistema de metrô, né, e também é uma rede de edifícios públicos, culturais, que, de alguma maneira, tem uma estratégia de reverter, né, os edifícios culturais na cidade para uma borda menos favorecida do centro. Essa é a condição que o terreno foi oferecido, era um terreno que estava escavado a menos 6 metros, com a obrigatoriedade de conexão com o metrô. Esses são desenhos de desenvolvimento. E essa é a obra que durou 11 meses, um tempo recorde. Essas são fotos durante o desenvolvimento. É uma estrutura toda a base em concreto armado, 4 grandes pilares que sustentam uma estrutura que, sem querer, acabamos fazendo o maior vão livre ocupado do Chile, são 51 metros, num país sísmico. Esse museu enfrentou, 6 semanas após a inauguração, um terremoto de 8,3. Felizmente, assim, resistiu heroicamente. Essas são imagens do momento da inauguração, que é sempre uma emoção muito grande, né, quando você vê o edifício ocupado. Essa é a planta, seria uma imagem do que seria a base do edifício, desse preenchimento, desse buraco que existia no terreno. Um conjunto de edifícios escritórios que espero possa ser construído, fazia parte do master plan do concurso. E aí o Museu da Memória. Essa é a sequência de montagem da estrutura, que mostra 2 grandes vigas Mirandel, que são basicamente os elementos protagonistas dessa estrutura, e os elementos secundários que compõem essa trama metálica conceitualmente desenvolvida por engenheiro brasileiro e o detalhamento executivo feito por engenheiros chilenos para adequá-la à questão sísmica. E envolvente em chapa microperfurada de cobre, com banho de ácido, para que conseguisse obter essa condição. É um elemento altamente vinculado à cultura chilena, nos parecia um elemento fundamental, e acabou assumindo uma personalidade importante como característica do edifício. O que nos parece interessante é que essa vista exterior se inverte totalmente quando se vê do lado de dentro, né? Eu tenho agora um vídeo para apresentar, um vídeo curto, né, que mostra o edifício. Me pueda dirigir
Portales y Radio Corporación. Essa voz que vocês ouviram no início é a última registro do presidente Allende fazendo o seu último discurso na Rádio Portales, anunciando o golpe militar e dizendo que não sairia do Palácio da Moneda. Ele se suicidou com um fuzil russo ganho pelo Fidel Castro e se transforma num personagem desse período. O conteúdo do museu é baseado em fatos históricos aceitos pelo governo chileno. Existem duas comissões de verdade, os quais os seus documentos são o museu é fiel depositário, que contam qual é a versão oficial do governo chileno sobre esse período de ditadura que atingiu milhares de chilenos e tem hoje em torno de 3.200 mortos desaparecidos. Não é um museu para revanchismos, a intenção da presidente Bachelet não era um afronte à direita, mas sim, principalmente, oferecer a possibilidade que mais da metade da população chilena que não tinha nascido no período da ditadura pudesse saber o que aconteceu nesse período para que nunca mais voltasse a acontecer. Eu conto isso porque o Brasil ainda não tem uma versão oficial sobre o que aconteceu no período de ditadura nesse país. Temos aqui em São Paulo o Museu da Resistência, mas não temos uma comissão de verdade instituída no país que nos permita dizer o que realmente aconteceu no nosso período de ditadura. Eu acho que são questões importantes que o Chile tomou à frente, não numa condição, insisto muito, de revanchismo, mas principalmente numa possibilidade real de conviver e entender a sua própria história para que ela não volte a acontecer. Se esperava que esse museu atraísse 25 mil pessoas no seu primeiro ano. Nas 6 primeiras semanas passaram 45 mil pessoas. Ele se fechou por causa do terremoto, ficou 6 meses fechados porque a exposição não era antissísmica e voou por todo o edifício. Se reabriu o museu e no seu primeiro ano, quer dizer, em 6 meses, mais de 110 mil pessoas passaram por lá, mostrando o real interesse da sociedade chilena e muitos estrangeiros que hoje visitam Santiago, faz parte do roteiro cultural da cidade, tentar entender o que aconteceu nesse momento. Isso é chamado A Nuvem, onde tem um retrato desses mais de 3 mil chilenos mortos e desaparecidos. A estrutura metálica ela se contrapõe a uma base tectônica em concreto, ela ressalta essa condição industrializada e de precisão. Quer dizer, fizemos questão de tratar a base quase como uma base tectônica, bruta, como pedra, e essa contraposição de um processo industrial preciso, rigoroso, para contar essa história. É um edifício propositalmente claro. Acreditamos que a história do Chile desse período já é triste o suficiente para gerar um edifício escuro e quisemos, através dessa contraposição, dessa associação entre duas matérias muito comuns à arquitetura, quer dizer, concreto e estrutura metálica, ressaltar e contar, fortalecer essa narrativa, né? Esse documentário foi feito durante todo o dia 11 de setembro, coincidentemente a mesma data das torres de Nova York. Foi o primeiro aniversário do museu após a sua inauguração do golpe militar, né, que é 11 de setembro de 73. E a única manifestação que o museu fez, no final do dia, ele fechou, né, se fechou, e vocês vão ver agora, houve a projeção das imagens desses mortos aparecidos na fachada. Uma homenagem silenciosa, né, para lembrar esse primeiro aniversário do golpe com o museu funcionando.
Na sequência, rapidamente, queria mostrar o último concurso que ganhamos esse ano. Fiz questão de trazer esse projeto, estamos no final do projeto executivo. É um concurso de uma ponte, uma passarela em Blumenau. E na área central, justamente nesse cotovelo, Rio Itajaí, é uma cidade porte médio, bastante conhecida no país, muito industrializado, mas que, surpreendentemente, não fazia uma ponte há 50 anos. Na área central, Blumenau tem 3 pontes, das quais 2 delas foram adaptadas ao sistema ferroviário, né? A ideia da prefeitura não são objetos isolados, isso fazem parte de um plano que é Blumenau 2050, de uma estratégia que está sendo prestigiada pelo BID, né, para que seja implantada como carro-chefe, como primeiras obras. Essa é a ponte viária, né, é um arco com apoios invertidos, que atiranta a ponte, são 150 metros de vão. E essa é a passarela, também com 150 metros, que é uma passarela, uma ciclovia que liga a um parque, uma avenida principal, a um parque linear, né, nessa uma das bordas do Rio Itajaí. Essa é a seção típica da passarela, são as imagens. Também tem um pequeno vídeo. Isso, pode... Então, essas são as 2 pontes que, obviamente, são desenhadas a partir de uma condição de entender a importância do investimento dessa cidade em criar 2 novos marcos referenciais que constituam uma reconciliação com o Rio Itajaí, no sentido de ser um rio que frequentemente gera problemas de inundação à cidade, mas que apresenta a cidade de Blumenau uma característica pouco comum nas cidades brasileiras, que ela ainda persiste, e espero que com sucesso breve, estabelecer essa relação com o rio. Ele não desconsidera, como aqui em São Paulo, né, nossa relação com os rios. A primeira passeio virtual é pela passarela, esse sentido da avenida em relação ao parque. Ao fundo pode-se ver o arco da ponte. Eu sempre adorei o termo que os engenheiros usam para esse tipo de obras, né? Chamam de obra de arte, né? E acho que ela demonstra, de fato, o estado da arte, no sentido do seu desempenho técnico associado a uma condição estética. Eu acho que obras como essa, elas transcendem a condição funcional pela própria possibilidade da experimentação desses espaços. Eu acho que é uma condição de você imaginar integrado à comunidade, ao uso cotidiano, às pessoas, à ciclovia, ao uso do parque, né? Obras como essa me parece que são importantes na constituição de uma nova identidade que marque possibilidades novas de uso das infraestruturas urbanas das cidades. Me parece que no Brasil, novamente, se permite essa possibilidade. Acho que tivemos alguns momentos muito felizes, onde o Estado era o principal investidor, né, dessa associação de técnica e arte. Acho que Brasília, a experiência de Brasília, da arquitetura moderna, nos anos 50, 60, ainda 70, demonstra o Estado dando exemplo do que deveria ser uma condição ideal entre essas relações. Eu acho que quero crer que talvez estejamos voltando numa condição como essa, onde há uma possibilidade real de uma solução econômica, política estável, e eu acho que profissionais preparados para atender a novas demandas que o país hoje exige. Essa é a ponte. Ela tem um sistema viário sentido único, ladeado por uma ciclovia e circulação de pedestres, né? Há uma condição importante, né, dessas vistas inferiores da ponte da passarela. Insisto muito pela intenção de Blumenau recuperar o uso das bordas do rio
com parques. Então, essa relação também de um objeto trabalhado com esse cuidado por todos os ângulos, né, parecia sempre uma condição fundamental. E eu acho que deu certinho o tempo, né? Obrigado. Obrigado, Mário, pela apresentação. A gente vê com alegria que o Brasil começa a mostrar obras de grande pujança, obras que são comuns na Europa, como foi visto hoje aqui na apresentação do Murray, essa manhã, e a gente começa a ver nascer obras dessa natureza, onde se explora não só o uso dos elementos, mas também a integração com o ambiente, obras que mostram características da sustentabilidade, a preocupação que se tem em utilizar elementos que não agridam o ambiente, se tornem ícones também como pontos de turismo, atração para o grande público, para o público mundial que vem ao Brasil. O Brasil precisa sair dessa situação, eu sempre falo isso, né, que o Brasil se tornou o país 1.0, né, casa 1.0, carro 1.0, e felizmente a gente agora começa a mostrar a nossa pujança de outra forma, mostra a nossa capacidade. Nós temos engenharia, temos arquitetura, temos uma indústria capaz de fazer qualquer coisa que se realiza no mundo inteiro. Nós não temos inveja de ninguém. Aqui no Brasil existe hoje um parque industrial e uma capacidade intelectual, uma capacidade técnica e tecnológica capaz de fazer qualquer obra equivalente ao que a gente vê no mundo inteiro. O que nós precisamos efetivamente é de coragem para chegar a esse nível, de adotar esses sistemas industrializados, de adotar as melhores técnicas que nós já dominamos. Eu passaria agora aqui ao Murray Cook para a sua apresentação, agradecendo também a sua presença. Thank you. So I will tell you a little about how we are approaching sustainability in Europe from the galvanizing industry. And in fact, that could be a whole half-day presentation, because now we are required in Europe to present and calculate a lot of information, life cycle inventory data for our process, carbon footprints, a lot of complicated things. If you want to know about those things, then please talk with me some other time, because I will give you a little more practical insight into how we view sustainability with galvanizing. First thing we did 4 years ago, we invited Professor Tom Woolley. You see him here. He is a professor of architecture. He is a practicing architect, a real architect, but also one of the most active drivers of the green building agenda in Europe. And we invited him to study hot dip galvanizing. We spent 6 months telling him everything about our process, what were the good things, what were the bad things, and we asked him to tell us what we should do. And at the end of that, the first thing he said was, well, you have to communicate better the benefits of galvanizing for sustainability. And he worked with us then to make a book, which you see here. We translated this in many languages. Unfortunately, Portuguese is not one, but maybe we should do that. It's what we call our Bible for sustainability and galvanizing. In that book, you find the words which you see written here, and these are the words of Professor Woolley, that after all these complicated things, recycling rates, life cycle inventory data, really the long-term durability that galvanizing gives, which is achieved at quite a low environmental burden. So the cost to the environment to galvanize steel is very low compared to the energy value of the steel that we protect. And that was for him the most important message. More recently, in the European Union, we have had for 15 years a directive about construction products. And that directive has always been about mechanical properties, structural properties of building materials.
In 2011, April this year, actually, that directive was withdrawn, and it was replaced with this new construction products regulation. And in Europe, we have two types of legislation from Brussels. We have directives, which have to be interpreted by national governments and implemented by governments and adapted. And we have regulations, and regulations do not need implementation by national member states. They are directly law from Brussels. Okay? In this new regulation, they had 6 essential requirements for construction products. And this year they added number 7, about the sustainable use of natural resources. And what is very important for us, maybe I'm pointing this in the wrong way. Okay. Most important for us was that this brings 2 concepts that are very positive for galvanizing. First is the recyclability of the construction works should be ensured. And secondly, that the durability of construction works should be ensured. This is a really fundamental new piece of policy in the European Union. And for durability, we know that for galvanizing, it's a fact. We don't need accelerated testing, salt spray tests, all of the things you have to do for new products. We have a long history of projects which demonstrate long-term durability. I'm going to jump over that one. Let me tell you just very quick, I like pictures of projects, so let's tell you very quickly about a bridge that was built in the UK. It's in the northeast of the UK in a semi-industrial environment, so it's quite a tough environment. Actually, it's quite close to the British Steel plants of Redcar, where they make long products. This bridge was built 1974, a long time ago. It's called the Stainsby Hall Farm Access Bridge, so it provides access for a farm over a large road. It's a small bridge. It has just 25 tons of beams. The longest beam is 20 meters, and the coating thickness at the time of construction was over 150 microns. Remember, in our British standards at that time, we needed just 85 microns for the standard, but because it's heavy steel, we have a thick coating. In 1998, we made a detailed inspection. I was involved in this inspection, but it was done by the engineers responsible for the bridge, Scott Wilson Kirkpatrick, and a steel protection consultancy. We had to close one lane of the bridge to do this, but we made a visual examination, coating thickness readings, tested the adhesion of the coating, and analyzed the corrosion products. You see here, this was after 24 years. You can still observe the spangle of the coating. This is the underside of the top flange. You see some dirt, but not even any corrosion products. There always is some questions about the contact between galvanized steel and concrete. You can see here, after 24 years, there is no bad effect on the zinc coming from the contact with the concrete. You see some zinc salts, some corrosion products on the underside of the bottom flange. This is over the road, so the most aggressive environment. But underneath these corrosion products, we still have over 100 microns of zinc. So after 24 years, we still have more zinc than the standard required us to have in the new bridge. So the predicted corrosion rate was 4 microns of zinc each year. The actual corrosion rate at that point was between 2 and 3 microns, so it had become lower, probably
because the sulfur dioxide in the atmosphere was reducing strongly at that time. And at the end of that, you could predict that this bridge would have a life without maintenance, zero maintenance for over 75 years, and that would be conservative. Probably it would be a 100-year bridge. I think it was said this morning by a gentleman in front of me, he had never seen a bridge without rust. Well, here is a bridge without rust. So to summarize this question of durability and sustainability, just using this example, where we have 75 years maintenance-free life, sustainability is always spoken about in the context not just of the environment, but also the social and the economic costs. If we have to close roads to paint bridges, this produces congestion. This has impacts on people who want to arrive at their work on time. It has impacts for the owners of the bridges, which are usually governments or local governments, which has increased costs. And that same congestion for environment also increases pollution from congestion from motor vehicles, but also we are able to reduce not only the emissions associated with maintenance painting, but also the energy costs. And we have many studies now which show that over a lifetime of structures like this, the embodied energy required for galvanizing is much lower than repeatedly painting these structures. We can argue about how much lower. The cases and the calculations are different, but we never made one calculation yet where it is not more advantageous for energy saving to use galvanized steel. So that's our perspective from Europe. It is a focus on durability and simplicity. Agradeço ao Murray a apresentação. Importantes pontos que ele levantou sobre a durabilidade das obras. E um ponto que ele falou, que é a questão de desenvolver mais, de mostrar mais ao mercado as vantagens dos produtos. Aqui, no caso, nós estamos falando da galvanização, o foco é a galvanização. Tem a pintura, tem outros elementos, nós falamos no aço, falamos em tudo, que são fundamentais na hora de alguém escolher o melhor. Mas a informação é fundamental para que o público tenha a ideia, para que os formadores de opinião e os decisores escolham corretamente aquilo que vão utilizar. O importante é que tenha qualidade. E eu acho que hoje a gente está aqui num evento onde se mostra isso. Eu, durante a manhã que estive aqui, aprendi bastante sobre a utilização do galvanizado, né, da galvanização de uma maneira geral. Vai se falar de pintura, vai se falar de galvanização nesse painel também. Já se falou de galvanização. E eu acho que quanto mais informação se passa ao público, inclusive há muita dúvida com relação a custos, eu acho que isso tem que ser explorado, que muita gente tem medo sem saber quanto custa. Né? Não quer nem saber quanto vai custar, porque, né, eu acho que é uma coisa que precisa ser mais divulgada. É óbvio que cada qual tem a sua informação estratégica dentro das suas empresas, mas, de uma maneira geral, à medida que se desmistifique o custo, que se desmistifique os valores, que se dê a opção de escolha, porque cada um vai escolher o que é melhor. Né? Uma obra pode ser mais cara ou mais barata, dependendo daquilo que se quer alcançar. Mas a durabilidade que ele mencionou, que o Murray mencionou aqui, é fundamental. Hoje, quando se gasta muito, são obras para durar, são obras para perpetuar, principalmente quando se fala em infraestrutura. Nós temos aí diante de nós uma série de obras sendo erguidas agora para a Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016, que vão requerer elementos de proteção. São estádios, são aeroportos, são obras, são pontes, passarelas, são obras de hospitais, hotéis, o que for, que requerem a proteção adequada. Eu acho que é o momento da indústria aproveitar isso e se promover de uma maneira muito objetiva, no sentido de mostrar as vantagens e deixar que a escolha venha. Mas temos que incentivar também isso. Acho que é um papel nosso, de quem trabalha nesse setor, né, que é aço ligado à galvanização, à proteção, de mostrar as vantagens disso e deixar que a escolha venha naturalmente. Mas
A informação é fundamental, eu considero isso. Vou pedir aqui agora ao Roberto Mariano que faça a sua apresentação, seus 15 minutos de fama. Nós estamos cumprindo o prazo, eu acho que aqui está perfeito, o pessoal está contribuindo decisivamente para o cumprimento do horário. Eu vou tentar. Onde que eu aperto? Tem um pouquinho mais de tempo. Direito, muda? Tá. Primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer também o convite da ICZ, e assim como o Fragata, meu amigo, quando eu recebi o convite, eu também fiquei em dúvida. O que eu vou falar sobre pintura de galvanizado em 20 minutos, que agora são 15? Então, eu pensei no seguinte, preparei minha apresentação com base nas perguntas que eu respondo no dia a dia. Na Internacional, eu exerço a função de especificador de sistemas de pintura, do apoio técnico sobre qualquer dúvida de tintas, então, nada melhor do que eu me basear nas dúvidas que o pessoal tem sobre a pintura do galvanizado. E foi com esse objetivo que eu preparei a minha apresentação. Certamente vou repetir coisas que já foram ditas aqui, mas eu acho que é interessante porque mostra que a gente tem um pensamento alinhado. Sempre a gente vê por que pintar o aço galvanizado, né? O Fragata até já ilustrou por estética, por sinalização ou identificação, para prolongar a proteção contra a corrosão. Eu tenho um grande amigo que, infelizmente, não pôde estar presente nesse evento, que é o engenheiro Celso Inheco, que é gerente de treinamento da Sherwin-Williams do Brasil, está se recuperando de uma cirurgia. Certamente ele estaria aqui, é uma das pessoas mais respeitadas no meio da pintura do Brasil. Em 1999, ele publicou esse artigo, onde ele cita que, num trabalho feito por um instituto australiano, foi demonstrada a sinergia que existe entre a proteção do zinco do aço galvanizado, do revestimento metálico, associada à pintura, que também já foi citado aqui, mas ele demonstra que existe uma sinergia, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 5 anos de durabilidade de um aço galvanizado e, teoricamente, 3 anos de uma pintura, quando eu associo a pintura ao galvanizado, a durabilidade não será só de 8 anos, será muito mais. O Fragata mostrou até uma fórmula aí que ele encontra na literatura. Quer dizer, o Celso cita um trabalho feito e resultados práticos. Na minha experiência, quando eu comecei a trabalhar com pintura, eu percebi que havia uma falta de confiança muito grande na pintura do galvanizado, porque todo mundo achava que a pintura destacava. E a gente, já foi citado aqui também, que a gente sabe hoje que o fundamental para a gente conseguir um bom desempenho de uma pintura no galvanizado é a preparação de superfície. Além de outros motivos que vão ser, por exemplo, abordados pela ZEPIR, de contaminações que podem existir, mas nós, quando fazemos uma especificação de pintura, nós não sabemos se tem contaminação ou não. Então, a gente tem que se preocupar em preparar a superfície da maneira mais adequada. E a gente sabe que, se a preparação não for adequada e também, se não for utilizada a tinta adequada, o resultado é isso, destacamento da pintura. Nesse caso aí, até um pouco mais, é o uso também de tinta inadequada, em espessura inadequada, a gente vai falar um pouco mais. Preparação de superfície para o aço galvanizado, na minha experiência, é ainda mais importante do que a preparação de superfície do aço carbono, porque ela revela o problema em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. E contaminação da superfície, por exemplo, com cloretos, eu já vi problemas em menos de 6 meses verdadeiramente assustadores, e que às vezes até levam as pessoas a achar que não dá para pintar galvanizado, porque senão não vai conseguir bom resultado. A gente divide a preparação de superfície em 2 situações, aço galvanizado novo e aço galvanizado intemperizado. O aço galvanizado novo, eu peguei até
um item da norma da Petrobras mais atual, que fala de aço galvanizado, que ela fala em limpeza com solventes, leve lixamento superficial ou sweep blasting, um termo em inglês, jateamento ligeiro. Tem lugares ainda que, se a gente falar em jateamento ligeiro de aço galvanizado, a gente é quase posto para fora. Quando eu comecei a trabalhar com pintura, o pessoal... quando eu comecei a trabalhar com pintura, quando a gente falava em lixamento, o pessoal já falava, onde? Como é possível? Eu vou desgastar, eu vou gastar uma fortuna com o zinco e depois vou lixar e perder o zinco? Não é bem assim, desde que seja feito da maneira adequada. Outra coisa, se houver o tratamento com cromo hexavalente, primeiro, para pintar não se deve fazer. E segundo, se já for feito, a pintura realmente vai ter problema de aderência. Então, eu já vi problemas mesmo após exposição a intemperismo por 6 meses. O lixamento, para mim, não é suficiente, já tivemos várias experiências. A única coisa que resolve mesmo é o jateamento ligeiro. Jateamento ligeiro, qual é a finalidade? Criar rugosidade e remover essas contaminações. Se bem que, olha, a gente trabalha muito com pintura de aço carbono e ainda hoje a gente fica surpreso de ver gente que jateia em cima de superfície com gordura, achando que o jateamento também vai eliminar a gordura, né? Hoje, acho que a gente também já evoluiu até em preparação de superfície, a ponto da gente medir o teor de sais ou de cloretos de uma superfície após o jateamento. E no jateamento do aço galvanizado também há uma necessidade bastante grande de remover a contaminação oleosa para depois a gente fazer o jateamento. E o aço galvanizado envelhecido, que é o mais comum para a gente, né? O aço galvanizado envelhecido também tem que ser primeiro descontaminado para depois, de preferência, fazer um jateamento ligeiro, se não, um lixamento vigoroso para remover produtos de corrosão. Então, a preparação de superfície é fundamental. Se essa preparação de superfície não for feita da maneira adequada, a gente já viu que é desastroso o resultado. E outra coisa que até o Fragata já falou e que eu faço questão de reforçar aqui é que aço galvanizado mal pintado é pior do que aço galvanizado sem pintura. Mal pintado, o que a gente fala é com falha de preparação de superfície ou com tintas inadequadas ou com espessuras inadequadas. Tem muita gente que tem o conceito de que, bom, já que eu tenho uma proteção do zinco do galvanizado, então eu vou aplicar aí 40, 50 micrometros de espessura e a gente vai ver que isso não é suficiente. Se a umidade permear pelo filme, ela vai ficar embaixo, em contato direto com o zinco e vai fazer um trabalho de corrosão maravilhoso. Vai encher de produtos de corrosão a superfície do zinco. E outra coisa que, na minha experiência, também é muito importante, pintura de aço galvanizado com umidade alta é mais crítica do que pintura de aço carbono. Por quê? Também porque o primer de aderência que a gente costuma utilizar, principalmente quando não se faz o jateamento ligeiro, é um primer que é muito afetado pela umidade, porque o endurecedor, o agente de cura desse primer é um isocianato que reage com a umidade. Então, eu já tive várias experiências de pintura com epóxi isocianato e em dias de umidade alta em que o destacamento da pintura foi muito rápido. A gente tem, lógico, os critérios para definição do sistema de pintura. O primeiro deles é a agressividade do ambiente. Como já foi dito aqui, o próprio Fernando mostrou,
vários ambientes você tem 30, 40 anos sem corrosão. Mas outros, eu trabalho em vários tipos de indústria, indústria alimentícia, indústria papel e celulose, vários tipos de indústrias que têm ambientes ácidos, a corrosão do zinco acontece em muito menos tempo. Então, o primeiro critério nosso é a agressividade do ambiente. Outro, por questão de estética, essa exposição é no ambiente interno ou externo. No ambiente interno ou externo, porque aí a gente se preocupa também com a manutenção da estética, manutenção de cor e brilho. Então, aí a gente especifica a tinta adequada para resistência à radiação ultravioleta do sol. E temperatura do trabalho. Temperatura do trabalho é importante porque o primer de aderência que é aplicado sobre uma superfície de aço galvanizado sem o jateamento ligeiro não resiste a temperaturas maiores que 120 graus Celsius. Tem uma outra que eu não coloquei aqui, que já encontrei várias vezes, o pessoal querendo fazer pintura de superfícies que vão ficar imersas em qualquer tipo de líquido, e é outra condição também que aí não se pinta galvanizado, porque não se tem a resistência, não se tem a rugosidade adequada para manter a aderência. A aderência de um sistema de pintura não é só importante no início, ela tem que ser mantida, e para isso a rugosidade é fundamental. Antes um pouquinho de dar exemplos, nesses 5 minutos que eu tenho, de sistemas de pintura, eu queria falar um pouquinho de sustentabilidade de tintas. Uma indústria de tinta tem muitas outras preocupações, mas eu gostaria de mostrar algumas que eu acho que são importantes, que vocês saibam também. A minha empresa, Tintas Internacional, é uma empresa global, que atua no mundo todo e que, assim, ela tem que obedecer legislações e os conceitos. Mas, na verdade, a indústria de tintas sempre sai na frente e ela tem uma preocupação muito maior na utilização de componentes menos tóxicos do que os próprios usuários. Eu não sei se vocês sabem, mas para o funcionário de uma indústria de tinta, esses componentes são muito mais tóxicos do que para o próprio usuário, porque ele trabalha com a matéria-prima concentrada. Então, a Internacional já eliminou componentes de chumbo, como zarcão, litargílio, eliminou alguns de todas as tintas que tinha, cromato, tetroxicromato de chumbo, e assim outros, secantes de chumbo, solventes que são bastante agressivos, como os glicóis, os asbestos, isso já há muito tempo. Aminas aromáticas, que são bastante tóxicas, componentes que têm cloro também, solventes clorados, e a famosa borracha clorada, que, graças a Deus, não existe mais. Eu tenho um pouco de cabelo branco por causa de borracha clorada também, os problemas que a gente tinha, e outros. E no caso da saúde e segurança do trabalhador, a indústria de tintas desenvolve tintas que permitem, com uma quantidade maior de sólidos, e que permitem, com isso, que sejam aplicados menor número de espessuras. Com isso, a gente joga menos solvente no ambiente. Eu queria mostrar agora alguns sistemas, também tendo como base a mesma norma citada pelo Fábio Panoni, um aço galvanizado novo, exposto a um ambiente de baixa e média agressividade. Veja que aí a gente especifica 120 micrômetros. Então, aquela história de pintar com 50, 60 micrômetros, eu recomendo que, se for para pintar com essa espessura, é melhor não pintar. E uma coisa que o Fragata falou aqui também, que eu concordo plenamente, porque já vi exemplos muito ruins, não pinte com tinta alquídica, mesmo no ambiente baixo. O máximo que vai durar é 4 anos. Então, no ambiente externo, que eu falei que a gente ia falar da diferença, a gente usa como acabamento um poliuretano acrílico ou um policiloxano acrílico, que é uma nova geração de produtos. Aqui no Brasil, só a Internacional tem o policiloxano acrílico. É uma tinta que, na verdade, não é um material orgânico, ela tem uma
capacidade de retenção de cor muito maior. O epóxi isocianato que a gente usa aqui no Brasil, só o Brasil usa. Ele foi introduzido para substituir uma tinta antiga que a gente utilizava, que era um wash primer, que tinha ácido fosfórico e que, bem utilizada, era uma excelente tinta, mas mal utilizada era também desastrosa. Então, a gente desenvolveu epóxi isocianato e resolveu muitos problemas. Só para fechar o tempo, aqui a gente tem, para uma expectativa de durabilidade de maior que 15 anos, uma espessura mínima de 180 micrômetros, o Fábio colocou 200, essa espessura é uma espessura mínima. Aqui, para um ambiente marítimo ou de alta agressividade, a gente já vê que a gente tem espessuras maiores, 240 micrômetros. E não se assustem, porque se eu quiser uma durabilidade maior que 15 anos, a espessura mínima é 320 micrômetros. No caso de aço galvanizado envelhecido, um detalhe importante é o tratamento de superfície permite, ou com um lixamento vigoroso ou com um jateamento ligeiro, permite a utilização, e é o que, por exemplo, Fragata ia mostrar, que é muito utilizado na indústria, na pintura de torres elétricas, que é o epóxi mastic e alumínio, e com acabamento um poliuretano. Espessuras maiores também quando os ambientes são mais agressivos. Eu espero também ter contribuído, como o Fernando falou, ter contribuído pelo menos com uma gotinha de conhecimento para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, pela apresentação. O Roberto enfatizou aqui um aspecto importante, que é a qualidade do processo. E essa qualidade, ela se estende desde o projeto, passando pelos materiais, processos, para que se tenha uma obra ou um serviço bem elaborado. E a gente vê que hoje a gente sofre muito na indústria com a concorrência, às vezes, um pouco predatória de algumas empresas que oferecem, às vezes, preços que não são compatíveis com o que seria de uma boa qualidade. E a gente tem que tirar isso do caminho, de alguma forma, através das entidades, através da própria indústria, fazendo com que se reconheça que a baixa qualidade não leva à longevidade e não leva à durabilidade. E isso se mostra aqui, né? Se pode fazer uma pintura sem um tratamento ideal e se conseguir um acabamento que pode durar muito menos do que aquilo que a gente gostaria, né? É muito fácil conseguir isso, e a gente vê no Brasil ainda essa preocupação hoje com baixo custo, né, que o baixo custo tem que ser economizar, como diria o Rollin, né, ele tinha uma máxima que dizia que economizar não é deixar de gastar, é gastar bem. Né? Então, a gente sabe que tem que pagar, se vai ter qualidade, vai ter que pagar por ela, se vai ter que fazer um bom trabalho, tem que pagar por ela. Não existe bom e barato, isso não é compatível, principalmente no setor industrial. Então, se nós queremos qualidade, nós temos que lutar por ela, nós temos que fazer a qualidade e provar ao mercado que a qualidade tem um preço. E esse preço vale porque vai perpetuar, vai atender a expectativa que nós esperamos. Bom, eu abriria agora aqui para as perguntas, temos aí uns 10 minutos, acho, não sei se a organização concorda comigo, né? E gostaria, então, de passar a palavra para vocês. Né? Já se levantaram 3 mãos, já temos 3 perguntas. Boa tarde, Flávio Serra, da Petrobras. Eu tenho uma pergunta direcionada para o Mr. Murray, né? Que é o seguinte: aqui a gente tem uma grande fronteira, né, de óleo e gás. Né? Então, a gente está acostumado a alguns usos tradicionais do galvanizado, né? Grade de piso, guarda-corpo, algumas estruturas de telefadas, né, tipo torre de telecomunicações, né? Agora, na Europa, existe uma grande fronteira já bastante conhecida, que é o Mar do Norte, que eu acredito que essa aplicação do galvanizado deva ser bastante tradicional, né? E eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre as utilizações do galvanizado nessa área, né? Principalmente focando sobre quais sistemas de galvanização que são utilizados. Utiliza-se o sistema duplex? Né? O galvanizado é basicamente uma liga de zinco, ou já se pensa, ou já se utiliza
essas ligas binárias e ternárias, né? Tá? Essa é uma questão muito importante para a gente. No, I think, could you give him the microphone back again? Just to clarify. Are you asking about use in North Sea oil? Yeah, I'm asking about the use of galvanizing systems in offshore. In offshore, né? Okay. Specifically the experience in North Sea, né? Yeah. Because in Brazil you are being using galvanizing some case, né? For steel grades and very little use, né? And we would like to know more about the North Sea experience, né? Especially about the galvanizing systems, né? Yeah. They use duplex systems, né? Or what type of zinc alloy they use? Common one or binary or ternary alloy? Okay. So, probably my zinc friends from Brazil will never invite me again after I give you this answer. But we don't use galvanized steel, batch galvanized steel, very much in offshore platforms. And as a corrosion engineer, I would say you should have a very close look at how you specify corrosion protection on offshore platforms, especially with zinc, because it does not perform so well, especially in the splash zone, in the zone between the legs and the upper platform. It's a very bad area for zinc. Above the splash zone, then we have to be very careful with the specification. So I give you an example for cable trays, for taking the electricity cables. It was a standard specification to use Corten steel, copper-based steel, which has a very high silicon content. And we had a specification for using this special steel, very reactive with the zinc, to give us a very thick coating. Normally we are trying to avoid this because it consumes a lot of zinc. But we have special steels, special specifications to give us 300 microns on very thin steel. That's one example. But I have to say that normally we are using sprayed aluminium, flame-sprayed aluminium, or flame-sprayed zinc aluminium alloys with a sealer and coating specification, paint specifications. And in offshore platforms, the use of just galvanizing alone is quite rightly fairly limited. Onshore, in your industry, it's another question. We have a lot of galvanizing used in petrochemical installations onshore, but offshore, it's a difficult environment for zinc. Meu nome é Thiago Limoeiro, Petrobras também. Eu tinha uma pergunta para o Roberto Mariano, no sentido de que há mais ou menos um ano e meio atrás, nós da Petrobras, na refinaria Landulfo Alves, nós tivemos um pipe rack metálico para fazer um sistema de proteção contra a corrosão diferenciado. E nós, na época, estávamos na dúvida em galvanizar cerca de 1.500 toneladas de aço ou utilizar, já que eram perfis pesados também, o aço resistente à corrosão pintado. Então, naquele momento, a gente ficou sem muitos dados. Já havia muito dado sobre o galvanizado, mas a gente não tinha nenhum estudo comparativo qual seria a solução que daria uma durabilidade maior, né? Essa relação custo-benefício. Então, para o Roberto Mariano, aí, se há algum estudo, andei conversando com o pessoal da Bebosch, eles também não me posicionaram, relativo a isso, qual seria para esse tipo, né, perfis pesados e soldados, qual seria o mais vantajoso? O aço resistente à corrosão pintado ou o aço galvanizado? Bom, eu não conheço nenhum estudo específico para isso também. Na verdade, hoje o que a gente usa como referência é a norma ISO que eu citei. E para um ambiente como o da sua unidade, eu recomendaria um sistema de pintura com espessura mínima de 320 micrômetros, com uma expectativa de durabilidade de 15 anos.
Agora, comparativamente ao aço galvanizado, eu não conheço nenhum estudo. Não, né? Só completando, nós na época resolvemos galvanizar as 1.500 toneladas de aço. Fizemos com a O Bebode. Luiz Carlos quer acrescentar. Você falou do aço resistente à corrosão. Isso. Eu tenho visto muito projeto, quer dizer, aço resistente à corrosão com pintura. Aí eu me pergunto, por que a pintura? Para que gastar mais se o aço já é alta resistência à corrosão? Ele é patinável, ele não fica muito bonito, mas eu acho que se você usa o aço patinável, deixa como está. Você vê no Rio de Janeiro muitas pontes, por exemplo, que o aço está lá patinável e ele vai durar muitos anos. Tá? Mas eu ainda acho que beira-mar e a nível de ambiente Petrobras, o galvanizado com pintura é o mais indicado para uma durabilidade de 50, 60 anos. Tá? Não tenho dúvida. Mas ainda acho que o galvanizado, mesmo nesse ambiente corrosivo, ele dura mais que só o pintado. Tá? Pela experiência que eu tenho desses 35 anos trabalhando com estrutura metálica. Boa tarde. Meu nome é Cláudio Darmo. Queria falar com o senhor Roberto. Você falou no tratamento, falou no lixamento em jato. Tem alguma experiência com fosfato, já que poderia usar o fosfato de zinco e ter uma afinidade com zinco? Você tem um ponto positivo e negativo sobre isso? Eu acho que a Zepir vai tratar desse assunto com mais propriedade. A minha experiência para campo sempre foi ruim. Porque a descontaminação é muito problemática. E se você tiver qualquer resíduo, você vai ter também um problema de corrosão subpelicular. Ok? Alguma pergunta a mais? Aqui na frente, por favor, o microfone. Tem. Tem alguém aí atrás? Aqui. Carlos Henrique, Ponte Rio-Niterói. A minha pergunta é para o Luiz Carlos. Imagine um sistema chamado duplex, de uma estrutura metálica soldada, em que a união soldada sofreu uma fissura, uma trinca. Essa trinca vai ser estipada e vai ser depositado na nova poça de fusão um eletrodo compatível com aquela situação. Existe algum eletrodo que deposite um material que tenha já nas suas propriedades químicas zinco? Por que essa pergunta? Porque localizadamente você fica com um sistema duplex em todo caso, mas naquele ponto não. Você só vai pintar. Por exemplo, o eletrodo de aço inoxidável deposita na poça de fusão da união soldada um material resistente ao sistema de fratura. Né? Existe algum eletrodo que faça isso também? Eu não conheço, Carlos. Tá? O que eu recomendaria é talvez você usar um aço alta resistência à corrosão também, né? Se for compatível com o substrato. Tá? Agora, eu acho que você vai ter que fazer uma boa limpeza e um bom esquema de pintura, que existe isso. Tá? Claro que você vai ter que ter uma manutenção periódica nessa solda. Não tem saída. É de campo, você vai ter que fazer. Então, de qualquer forma, você fica com duas situações. Uma biprotegida e a outra só protegida. Exatamente, só protegida. Okay. E essa protegida você vai ter que tomar cuidado uma vida inteira dela. Não tem saída. Ok, obrigado. Bom, já me deram a advertência aqui que acabou o tempo. Eu agradeço a presença aqui dos colegas, do Luiz, do Roberto, do Murray e do Mário, que nos abrilhantaram com a sua participação. Eu agradeço a presença de todos e a atenção de todos. Muito obrigado ao ICZ uma vez mais por essa oportunidade. Okay?